Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao terceiro dia do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros e eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada, nós vamos destrinchar a Bíblia Sagrada e nós vamos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já compartilhe esse vídeo com alguém que precisa receber esse devocional, tá bom? Já se inscreva no nosso canal e também ative as notificações, o sininho aí, para que você possa receber os próximos vídeos que estão chegando. Lembre-se, nós estamos aqui pelos próximos 90 dias. Vamos entrar já no dia 3, nós estamos começando em Gênesis, capítulo de número 17, até Gênesis, capítulo de número 24. Muita coisa aconteceu, muitas histórias aconteceram, mas acho que nós podemos focar em 3 histórias e 3 lições para que nós possamos ser objetivos hoje, tá bom? Então já vamos entrar aqui porque eu quero honrar o seu tempo. Se você pode, já pega o bloco de notas aí. Se você está dirigindo, pelo amor de Deus, só escute, só escute. Se você está em casa, no trabalho, você pode pegar um bloco de notas, já pega aí para a gente estudar a palavra de Deus, tá bom? Vamos começar no capítulo 17 de Gênesis, onde ali nós já nos deparamos com algo extraordinário acontecendo, uma mudança. Eu sei que mudanças são difíceis de digerir, mudanças são difíceis de aceitar, mas mudanças são necessárias, especialmente mudanças que te levam para mais perto do propósito e da promessa de Deus. Nós vemos Deus no capítulo 17, versículo 1, mudando o nome de Abrão para Abraão. Deus firma uma aliança com Abrão e fala: Abrão, você não será mais chamado Abrão, mas você vai ser chamado Abraão, pai de multidões, pai de muitas nações. Deus ali estava preparando Abraão para que ele pudesse viver a promessa que Deus tinha para ele. Mas antes de Abraão viver a promessa que Deus tinha para ele, Deus precisava mexer no seu caráter, na sua identidade. Não adianta você chegar, conquistar, levar, crescer, se você teve que pisar em alguém, se você teve que puxar alguém para trás para você chegar onde você chegou. Deus estava falando para Abrão: Abrão, é muito mais importante que o seu caráter, a sua identidade, seja correta da forma que eu quero para você alcançar a promessa que eu tenho para você, do que você fazer do seu próprio jeito. Quem você é muito mais importante do que aquilo que você vai conquistar. Já digita aí um amém se você crê nessa palavra. Em 2026 nós vamos trabalhar no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa índole, para que nós possamos alcançar a promessa de Deus de uma forma correta. Amém? Deus muda o nome de Abrão para Abrão para ele que pudesse estar preparado para viver a promessa que Deus tinha para eles. E é engraçado, Deus faz uma promessa para Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de muitas nações, pai de multidões, só que Abraão não tinha filhos ainda. No capítulo 17, tá? Versículo 4 ao 6, quando Deus fala isso com Abraão, Abraão ainda não tinha filhos. Então, como que Deus faz uma promessa e fala para ele: você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nações, e ele nem tinha filhos ainda? Eu falei isso ontem, no dia 2, eu preciso que você entenda isso. O nosso dever não é entender a promessa. O nosso dever é obedecer às ordens de Deus e confiar. Aí está a grande chave na promessa, a grande chave no propósito, a grande chave de viver aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Se ele disse que Abraão ia ser pai de nações, pai de multidões, mas ele nem tem filho ainda, o nosso dever não é questionar, o nosso dever é confiar e saber que Deus vai fazer alguma coisa para que isso possa acontecer, tá? Deus faz a promessa para Abraão, Deus faz a promessa que ele vai ser pai de nações, mas ele nem tinha filho ainda. Mas isso faz parte da promessa. A fé é confiar, é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Que o seu 2026 possa ser cheio de confiança em Deus, cheio de fé, que você possa acreditar nas palavras que Deus falou ao seu respeito. Ah, pastor Adriel, mas eu não vejo saída. Pastor Adriel, não vejo como vai acontecer. Pastor Adriel, não tem como. Rapaz, come on. Você não confia em Deus? Deus não te trouxe até aqui, não te sustentou até aqui, não te manteve de pé até aqui. Ele é o mesmo Deus que vai te levar até a promessa que Ele fez para você. Amém? Então nós vemos Deus fazendo uma promessa para Abraão, mesmo que aos olhos humanos parecia
errado, né? Mesmo que aos olhos humanos parecia impossível, mas Deus ainda estava no controle. Nós ainda estamos no capítulo 17 de Gênesis. Nós precisamos reconhecer algo muito importante aqui. Deus não promete apenas bênçãos para Abraão. Quando Deus faz uma aliança e uma promessa para Abraão, Ele está chamando Abraão para quê? Para ser reto, para andar juntamente com ele. Aqui nós vemos que Deus está dando muito mais importância à índole, ao caráter, à intimidade que ele vai ter com Abraão do que a própria promessa. Ok? É um requisito da promessa de Deus. Deus fala: Abraão, você precisa ser um homem justo, você precisa ser um homem reto, você precisa ser um homem que anda nos meus caminhos para que você possa viver a promessa que eu tenho para você. Deus não está preocupado em fazer você chegar, porque Ele consegue fazer com um sopro, com um estalar de dedo, Ele consegue fazer tudo na sua vida mudar. O problema é que Ele está esperando o seu coração estar no lugar certo. É sempre sobre a intenção do coração. Existem pessoas que Deus está só esperando o momento certo para que Ele possa colocar essa pessoa em lugares certos. Mas essa pessoa não está com o coração preparado, não está com a mente preparada. E aquilo que eu falei ontem para vocês, uma bênção no tempo errado pode virar maldição em suas mãos. Nós vamos pular agora aqui para o capítulo 19 de Gênesis, onde nós aprendemos a história de uma mulher. A Bíblia não nos dá o nome dela, mas ela fala que é a mulher de Ló. Deus dá uma ordem para a família de Ló e diz: Ló, você precisa sair da cidade de Sodoma e Gomorra. E todos nós já sabemos o que acontece no momento em que eles estão saindo da cidade. A mulher de Ló olha para trás e automaticamente ela vira uma estátua de sal. Mas tem algumas lições que nós podemos aprender com a mulher de Ló. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: não adianta você sair do pecado se o pecado não sai de você. Tem pessoas que saem de situações, mas as situações não saem de dentro dela. E é muito importante para que nós possamos viver as promessas de Deus em nossas vidas, para que 2026 possa ser um ano de vitória, de bênção, nós precisamos deixar para trás coisas que nos amarram, que nos afastam de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz isso: olha, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Esse alvo é quem? Jesus Cristo. Eu prossigo, eu vou adiante, deixando as coisas que me amarram para trás, deixando as coisas que me afastam de Deus para trás. Eu prossigo, eu vou adiante. Isso que é necessário. Deus estava dando uma lição para a família de Ló: olha, não olhe para trás, não sinta saudade daquilo que você deixou para trás, porque existe um novo para você viver logo ali na frente. Mas esse é o problema. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. Isso está em Gênesis, capítulo de número 19, tá? Versículo de número 15. E nós precisamos entender que olhar para trás sempre vai ter consequências. Olhar para trás pode nos paralisar. Nós precisamos entender. Você lembra do povo egípcio? Estava lá, Deus tinha libertado eles da escravidão, Deus tinha aberto o Mar Vermelho, Deus tinha feito roupa crescer no corpo, maná do céu, coluna de dia, fogo de noite, tudo para que eles pudessem estar bem no meio do deserto. Deus mostrando a sua fidelidade. Aí, quando falta água em Refidim, eles falam para Moisés, diz: Moisés, você nos trouxe até esse deserto para morrer, a nós, a nossa família, os nossos gados, só porque faltou água. Mas o mesmo Deus que tinha feito os milagres, que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha trago o maná, era o mesmo Deus que podia trazer água. E no final, ele trouxe água, mas o povo sentiu saudade das cebolas que estavam no Egito, sentiu saudade da vida que eles viviam no Egito, simplesmente porque as coisas não foram da maneira que eles acharam que tinha que ser. Nós nos libertamos da situação do pecado, mas o pecado precisa sair de dentro de nós também. Quando Deus manda a gente avançar, nós não podemos olhar para trás, porque isso pode nos paralisar. Agora nós chegamos no capítulo 22, onde Deus está provando o coração de Abraão. No capítulo 17, lembra, Abraão não tinha filho, era impossível, parecia impossível por causa da sua idade, mas Deus fez Abraão e Sara gerarem a Isaac. Quando Deus requer algo de nós, quando Deus retira algo de nós, quando Deus nos tira de alguma situação, quando Deus fecha alguma porta, Ele está querendo saber: meu filho, essa porta é mais importante do que eu. Esse trabalho é mais importante do que eu. Essa quantia de dinheiro é mais importante do que eu. Deus está fazendo essa pergunta para você hoje. Quando as portas se fecham, portas se fecharam em 2025,
Eu tenho certeza que portas se fecharão em 2026. Que isso, pastor Adriel? Você já está falando para mim que 2026 vai ser um ano de portas fechadas? Não somente de portas fechadas, vão ter muitas portas abertas também, mas nós precisamos agradecer a Deus em todos os momentos. Deus queria provar o coração de Abraão. Ele não queria apenas tirar Isaac, ele queria ver, será que eu sou mais importante que o Isaac? Você chorou tanto por esse filho, mas será que eu sou mais importante do que esse filho? Você chorou tanto por esse trabalho, mas será que se eu decidir tirar esse trabalho, eu sou mais importante que esse trabalho, tá bom? Deus, no capítulo 22, chega para Abraão e diz: Abraão, você vai tomar o seu filho, o seu único filho, Isaac, e ele fala: quem você ama, Abraão? Eu sei que você ama o seu filho. Você vai pegar ele, você vai para a região de Moriá e ali você vai sacrificar o seu filho como holocausto. Olha aí, Deus provando o coração de Abraão, pedindo a ele o que ele tinha de mais valioso. E a pergunta para você é: se em 2026 Deus te pedir o que você mais tem de valioso, o que você faria? Será que a história de Abraão seria a mesma se ele decidisse: não, eu não vou matar o meu filho, eu vou ficar com Isaac? Deus ali veria que a promessa que ele fez a Abraão era muito mais importante do que o Deus que fez a promessa. Pode parecer difícil. Poxa, Deus está pedindo para mim o meu filho, Deus está pedindo para mim o meu primogênito, mas é Deus provando o seu coração para que no futuro ele possa te colocar em situações melhores e maiores. E no meio dessa obediência, quando Abraão pega o seu filho Isaac e leva ele até o Monte Moriá para sacrificar, nós precisamos reconhecer o seguinte: Deus sempre vai prover algo no meio da obediência. Deus vê o coração de Abraão e quando ele levanta o cutelo, ele tinha certeza que Abraão ali ia sacrificar o seu filho. Então, o Senhor diz: Abraão, não toque no menino, não precisa tocar nele, porque eu conheço a intenção do seu coração. Você me entregar o seu melhor, então agora eu realmente vou fazer que as promessas que eu fiz para você se cumpram. E quando Abraão está ali levantando o cutelo e Deus fala não, ele olha para o lado e ele vê um carneiro agarrado nos arbustos pelo chifre. Então ele já pega aquele carneiro, já coloca como sacrifício no lugar de Isaac. A obediência sempre vai trazer provisão. Abraão ia sacrificar o seu melhor porque ele entendeu que o Deus que fez a promessa era muito mais importante do que a promessa em si. E com isso, nós chegamos ao final do dia 3. Nós aprendemos 3 lições extremamente importantes. A primeira, Deus muda o nome de Abraão, significando o quê? Caráter, identidade é muito mais importante do que a promessa em si. Segundo, nós aprendemos sobre a mulher de Ló. Não olhe para trás, não deseje a vida passada, viva o novo de Deus e siga adiante para aquilo que Deus preparou para você. Lembre-se, você precisa sair do pecado, mas o pecado também precisa sair de você. E terceiro, nós vemos Abraão ali indo ao Monte Moriá com o filho Isaac para sacrificar ao Senhor. Significando o quê? Que o Deus da promessa é muito mais importante do que a promessa em si. Amanhã, às 6h30 da manhã, estaremos nos vendo aqui no dia 4. Estaremos lendo Gênesis do capítulo 25 a Gênesis capítulo 32. Nos vemos amanhã às 6h30. Deus te abençoe.